Há momentos em que tudo parece parado, como se o céu tivesse fechado as janelas e Deus estivesse em silêncio. Você ora, mas a resposta não chega. Você tenta ser forte, mas a alma já está cansada, e no fundo do peito, uma pergunta se esconde. Será que vai ser sempre assim? Talvez você esteja vivendo um tempo em que nada faz sentido, em que as promessas parecem distantes e os dias longos demais para quem chora em segredo. Mas hoje, eu quero te convidar a uma pausa. Não apenas uma pausa no corpo, mas uma pausa na alma. Você também sente que precisa de um tempo com Deus, um tempo só seu, onde Ele te veja de verdade? Então, respira. Silencia tudo por um instante, porque talvez essa mensagem seja a resposta que você tanto pediu em oração. Antes de seguir, eu te convido a fazer algo simples, mas profundo. Coloque a mão no peito, olhe para dentro, mesmo que esteja doendo, e diga com a voz trêmula ou com o coração calado: Deus, eu te amo. Diga mesmo que não entenda, diga mesmo que esteja cansado, porque esse amor é o fio que ainda te liga ao céu, e talvez seja por esse fio que Ele está vindo te encontrar, porque você não vai viver assim para sempre. Às vezes, a vida entra num compasso estranho, as coisas desaceleram, os sonhos empacam, e tudo parece congelado por dentro. Você olha em volta e nada se move, o telefone não toca, a porta não se abre, a oração parece não subir. É como estar no meio de um deserto onde até o vento parou de soprar. Nessa hora, o coração grita: Deus, o Senhor ainda está aí? E o silêncio responde com seu peso invisível. Há dias em que a gente continua por instinto. Acorda, respira, caminha, mas sem direção clara. A alma vai no automático, enquanto por dentro o espírito clama por um sinal. Você já sentiu isso? Como se sua fé estivesse presa num tempo que não passa. E o mais difícil, continuar acreditando sem ver nada mudar. Mas é justamente aí que o céu trabalha em silêncio. Porque Deus não deixou de agir só porque você não está vendo. Ele continua escrevendo, mesmo nos bastidores da dor. Como um jardineiro que cuida da raiz antes da flor aparecer. Ele prepara o invisível antes de revelar o milagre. Mas o nosso coração, ansioso, quer ver o agora. E esquece que fé é continuar andando, mesmo sem mapa. Você já pensou que talvez o silêncio de Deus seja, na verdade, a preparação dele? Há bênçãos que só nascem quando tudo em volta se cala. E há respostas que só são ouvidas no meio da solidão. É no escuro que Ele trabalha a luz, é na pausa que Ele constrói o recomeço, e é no cansaço que Ele se revela como força. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. No lugar onde tudo parece parado, mas algo, bem no fundo, ainda pulsa. Pode ser pequeno, quase imperceptível, mas se você fechar os olhos agora, talvez perceba: Deus ainda está respirando com você. Ele não te deixou. Ele apenas está preparando o momento certo. Então, se hoje você não vê nada se movendo, não desista. Não perca a esperança por causa de um tempo difícil. Esse não é o fim da história. É apenas uma pausa sagrada. Algo está sendo costurado no invisível, nos bastidores do céu, e quando você menos esperar, a promessa vai florescer. E você vai entender por que precisou esperar tanto. Agora faça uma coisa: abrace esse silêncio como quem abraça Deus. Não lute contra o tempo. Confie em quem governa os relógios. E antes de sair desse vídeo, diga com fé, mesmo entre lágrimas: Senhor, mesmo sem entender, eu continuo aqui, porque às vezes permanecer já é um ato de fé gigante. Há silêncios que gritam mais alto do que palavras. Você dobra os joelhos, fecha os olhos, abre o coração e nada acontece.
A oração volta como eco, e o céu parece trancado por dentro. É nessa hora que a dúvida tenta se sentar à mesa com você. Será que Deus me esqueceu? Essa pergunta vem devagar, mas machuca fundo, e a alma começa a acreditar que está sozinha. Mas deixa eu te dizer uma verdade com carinho. O silêncio de Deus nunca foi desprezo. Ele não se afasta para te punir, mas para te fortalecer. Porque há momentos em que ele se cala, para que você escute sua própria alma e dentro dela descubra que ele ainda está lá, manso, firme, presente, mesmo em silêncio. Deus não nos abandona, mesmo quando não responde. Talvez ele só esteja te protegendo de respostas que ainda não pode dar, ou esperando o tempo certo para te mostrar o que você ainda não entenderia agora. Ele é Pai, e o amor dele não falha nos dias difíceis. Mesmo quando o silêncio dele parece ausência, é cuidado. É ele dizendo: confia em mim, mesmo sem explicação. Tem coisas que só o tempo e o silêncio curam. Feridas antigas, medos profundos, dependências que ainda te prendem. E Deus sabe que palavras demais às vezes nos confundem mais do que ajudam. Por isso, ele se cala e nos ensina a confiar. É no silêncio que a raiz da fé aprofunda. É no vazio que a esperança se fortalece. Você já reparou que nos momentos mais solitários, algo em você amadureceu? Foi no deserto que você aprendeu a ouvir melhor. Foi na ausência que você sentiu falta. E foi na falta que você reconheceu o que é essencial. É assim que Deus trabalha, com profundidade, não com pressa. Então, quando tudo parecer silencioso demais, entenda que há um trabalho sagrado acontecendo dentro de você. Talvez ele esteja removendo pesos que você nem sabia que carregava. Talvez esteja te ensinando a andar pela fé e não pelas emoções. Ele não te abandonou, apenas está agindo de forma diferente. E isso também é cuidado. Se você está vivendo esse silêncio hoje, não corra dele. Sente-se com ele. Respire com ele. Pergunte a Deus o que ele quer te ensinar nesse tempo. E depois, sem esperar resposta imediata, apenas diga: eu aceito teu silêncio, se ele for o caminho para teu abraço. Porque até o silêncio de Deus é cheio de amor. Esperar dói. Dói porque somos feitos de urgência, de vontade, de agora. Mas Deus é eterno. Ele não se atrasa, mas também não corre. Ele caminha no tempo certo, e às vezes esse tempo fere o nosso querer. A espera esvazia, testa, silencia, mas também prepara, porque esperar não é só passar o tempo. É permitir que Deus nos transforme enquanto isso. É aprender a confiar nele, mais do que nos nossos próprios planos. Quantas vezes você achou que não aguentaria mais um dia, mas mesmo assim você acordou, respirou, continuou. Isso é fé, mesmo sem perceber. Isso é resistência da alma, é a coragem de seguir, mesmo com lágrimas nos olhos. E cada um desses dias foi anotado por Deus. Nenhum segundo da tua dor passou despercebido. Deus não despreza a tua espera. Ele honra, ele recolhe cada clamor escondido, cada pensamento que ninguém ouve e trabalha em silêncio enquanto você acha que nada está acontecendo. É como uma semente debaixo da terra. Você não vê nada, mas ela está crescendo. O tempo de espera é o tempo da semente. E quem planta com fé, colhe com gratidão. Às vezes a gente quer tanto que aconteça logo. Mas se a bênção vier antes do tempo, pode virar peso. Deus te ama demais para te dar algo que ainda não é hora. Ele quer que você esteja preparado, curado, inteiro, não apenas pronto por fora. A promessa não está negada. Ela está sendo lapidada e você está sendo moldado junto com ela. Esperar também é confiar que Ele sabe o que está fazendo. Mesmo quando a estrada parece longa demais. Mesmo quando os dias são todos iguais. Mesmo quando o cansaço te faz querer desistir. Fé verdadeira se revela no ainda que doa.
ainda que demore. Eu confio. Se você está nesse tempo de espera, saiba, você não está sendo esquecido, está sendo cuidado, e um dia, quando a promessa se cumprir, você vai entender. Cada segundo de espera valeu a pena. Porque Deus não estava apenas preparando a bênção, estava preparando você para ela. Hoje, faça uma oração diferente. Não peça pressa, peça presença. Diga a Deus, me ensina a esperar com fé, não com ansiedade. E a cada dia, Ele vai te ensinar a ver sinais no caminho. A promessa vem, e quando ela vier, será linda, leve e no tempo certo. Porque você aprendeu a confiar no processo. Há dias em que a fé vacila. Você tenta acreditar, mas o peso da vida parece maior que a esperança. É como se a chama da fé virasse brasa. Ainda quente, mas quase apagando. E aí vem a culpa como uma sombra. Será que Deus vai se afastar porque eu estou fraco? Mas a verdade é que o amor de Deus não depende da força da sua fé. Ele não te ama por você acreditar muito. Ele te ama porque é Pai. Fé não é ausência de dúvida. Fé é continuar mesmo quando tudo em você quer parar. É segurar firme a mão de Deus, mesmo com o coração trêmulo. E Deus entende essa fraqueza. Ele conhece cada lágrima que cai no escuro. Ele vê quando sua oração é só um sussurro, e Ele não vira o rosto por causa disso. Você não precisa fingir força diante de Deus. Pode dizer, Pai, eu estou cansado, eu não estou bem, eu nem sei se consigo continuar. Ele acolhe até o silêncio do teu cansaço. O que Ele quer é o teu real, não o teu disfarce. Você não precisa provar nada, só precisa estar perto. Sabe o que é mais lindo? Mesmo quando você pensa em desistir, Deus continua acreditando em você. Mesmo quando sua fé é só uma faísca, Ele sopra com carinho. Ele te segura quando você solta. Te ama quando você se rejeita. Te chama, mesmo quando você tenta se esconder. A fé que mais agrada a Deus não é a que grita, eu creio, com força. É a que, no meio da dor, sussurra, Senhor, eu ainda estou aqui, mesmo com medo, mesmo com raiva, mesmo em silêncio. Essa fé, real, crua, machucada, toca o coração do Pai. Porque Ele é especialista em restaurar corações partidos e em reacender a chama que parecia apagada. Se hoje você sente que está fraco na fé, respira. Você não é menos amado por isso. Deus não desiste de você nos teus dias escuros. Ele se aproxima ainda mais, como quem sussurra, eu estou aqui. Você não precisa carregar tudo sozinho. E essa presença já é milagre. Agora, com toda a sinceridade da tua alma, repita devagar, mesmo fraco, eu ainda creio. Mesmo caindo, eu continuo te buscando. Deus ouve, Deus entende, e esse simples ato de não desistir é fé em sua forma mais pura. Porque a fé que sobrevive à dor é a que mais brilha no céu. E Ele já está te levantando. Às vezes, a mudança mais profunda acontece sem barulho. Não é um milagre visível, nem uma porta escancarada. É algo sutil, quase secreto. Um acalmar dentro, mesmo quando fora tudo. Continua igual. O problema ainda está lá. O cenário não mudou. Mas seu coração começou a respirar diferente. É como se Deus tivesse tocado algo dentro de você. Esse toque não vem com alarde, nem com espetáculo. Ele chega como brisa, leve, mas transformador. Um dia você acorda e percebe que já não está tão desesperado. Ainda há dor, sim, mas junto dela há esperança. Uma pequena luz começa a nascer onde antes havia só sombra. E você entende. Deus começou a agir dentro, antes de agir fora. Muitas vezes pedimos a Deus que mude as circunstâncias, mas Ele, com sabedoria infinita, começa mudando a gente. Porque o maior milagre é ter paz em meio à guerra, é andar no meio da tempestade sem deixar de crer, é sorrir com os olhos marejados, porque há algo maior sustentando por dentro. Isso é o que o céu chama de transformação. Deus é mestre em restaurar o invisível.
Ele conserta o que ninguém vê, seus pensamentos, sua visão, sua coragem. Ele te dá olhos novos para enxergar a mesma vida com outra luz. E quando isso acontece, tudo em volta pode continuar igual. Mas você já não é mais o mesmo. Você se tornou casa firme em meio ao caos. Esse tipo de mudança é sagrada, porque ela vem de dentro para fora. Ela não depende de aplausos nem de soluções imediatas. Ela nasce da presença constante de Deus no seu íntimo, e aos poucos, aquilo que te esmagava começa a perder força. Não porque sumiu, mas porque você cresceu por dentro. Se hoje você sente que tudo continua igual, mas há algo diferente em você, agradeça, porque essa é a prova de que o Espírito Santo está agindo. Deus está trocando o desespero por confiança, o medo por fé, a ansiedade por paz. É um processo invisível, mas poderoso. E quem vive isso nunca mais é o mesmo. Agora, pare por um instante, respire fundo, perceba como Deus está aí, bem aí no seu agora. Mesmo sem resolver tudo de fora, Ele já começou o milagre por dentro, e isso muda tudo. Então, diga baixinho, só para Ele ouvir: obrigado, Senhor, porque hoje minha alma está respirando novamente. Chega um dia em que algo muda. Não é mágica, não é ilusão, é promessa cumprida. Aquele tempo difícil, que parecia eterno, começa a se dissipar. Como neblina diante do sol, as dores vão encontrando sentido. E você percebe que tudo o que viveu não foi em vão. Deus não apenas te sustentou, Ele te conduziu. A promessa de Deus não é só um final feliz. Ela é o processo inteiro sendo transformado em testemunho. É a lágrima que virou cura, a espera que virou sabedoria, a perda que te fez descobrir a presença. E de repente, tudo o que doeu agora brilha com um novo significado. Você vê com os olhos da fé o que antes parecia apenas sofrimento. Deus nunca esteve longe. Ele só estava te ensinando a ver com outros olhos. A promessa dele não era só te dar o que você queria, mas revelar quem você é nele e quem ele é em você. E agora, mais maduro, mais inteiro, mais íntimo de Deus. Você entende? Ele esteve em cada passo, até nos mais difíceis. Quando a promessa chega, não é só sobre vitória, é sobre reencontro. É olhar para trás e ver que não caminhou sozinho. É perceber que as noites escuras foram cheias de presença e que mesmo sem entender, Deus sempre esteve te construindo. Cada espera, cada silêncio, cada oração, tudo foi cuidado. A presença de Deus é a verdadeira promessa. Mais do que bênçãos, Ele te deu a si mesmo. E agora você sente isso no coração. Não importa o que venha, Ele vai continuar aqui. Você sobreviveu não porque foi forte, mas porque foi sustentado. E esse sustento é eterno. Agora, com gratidão nos olhos e paz na alma, você pode dizer: Senhor, obrigado por não desistir de mim. Você não vive mais como antes, porque quem foi tocado pela fidelidade de Deus nunca mais volta ao mesmo lugar. Você aprendeu a esperar, a confiar, a amar mesmo na dor. Isso já é milagre demais. Que esse momento seja seu altar. Mesmo em silêncio, levante um louvor em forma de pensamento. Agradeça pela jornada, pelas dores que te curaram, pelos dias que pareceram perdidos. Tudo estava sendo preparado. A promessa chegou, ou está mais perto do que nunca. E Deus ainda está aqui. Se você chegou até aqui, saiba, essa mensagem encontrou o seu coração por um propósito. Nada é por acaso quando Deus está escrevendo sua história. Talvez você ainda esteja no meio do processo, talvez a promessa ainda não tenha se revelado, mas uma certeza já pode habitar em você. Você não vai viver assim para sempre. A dor não é eterna. O céu não está em silêncio. E Deus, Ele ainda está cuidando de tudo, mesmo quando você não vê. Hoje, permita-se descansar nesse amor, que não falha. Solte o peso que você tem carregado sozinho.
Entregue as perguntas sem respostas, os cansaços sem consolo. Deus conhece cada detalhe. Ele não perdeu o controle. E enquanto você ora, Ele trabalha. Enquanto você espera, Ele prepara. Ore comigo agora, se puder, mesmo que seja em silêncio dentro do seu peito. Senhor, às vezes eu me sinto cansado, perdido, com a fé trêmula, mas eu escolho continuar, porque eu sei que Tu estás aqui. Mesmo quando parece que nada muda, sei que o Teu cuidado não falha. Me ensina a confiar mais no Teu tempo do que na minha pressa. E se for possível, me mostra hoje em pequenos sinais que o Senhor continua comigo. Eu creio. Ainda que doa, ainda que demore, eu creio. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva amém nos comentários. Deixe esse espaço ser também um altar de fé e esperança. E compartilhe com alguém que precisa lembrar que não está sozinho. Você pode ser resposta de oração na vida de alguém. Se inscreva no canal, curta, comente e ative o sininho. A próxima mensagem pode ser exatamente aquilo que a sua alma espera. E lembre-se, Deus está mais perto do que nunca.